para falar, eu acho que isso é fato conhecido, é que a eficácia era muito menor do que a prometida e o número de pessoas reportando problemas era muito maior do que o noticiado pela imprensa. Daí vem... Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas eu quero entrar aqui no nosso primeiro assunto do dia, que é a respeito das eleições na França. Porque as eleições na França são... Parece que é um assunto um pouco interessante falar de eleições na França. Pô, eu tô no Brasil, o que me interessa as eleições na França, etc, etc. Mas as eleições na França são mais interessantes do que parecem. Eu digo isso porque existe uma discussão real de se existe uma onda de direita no mundo. Paulo, será que existe uma onda de direita? Tá todo mundo ganhando, etc, etc. E eu tenho dito a muitos de vocês que eu acho que essa onda, na verdade, não é uma onda de direita. Eu frustro as pessoas quando eu digo, não acho que há uma onda de direita. Na verdade, quando a gente fala direita, esse é um termo genérico, né? É uma aproximação, uma figura de linguagem, simplesmente para as pessoas entenderem do que se trata. Eu mesmo uso esse termo direita, acabei de usar para dizer que a esquerda perdeu na França e a direita, mas eu acho que existe uma forma mais precisa de descrever esse fenômeno. A onda, na verdade, não é exatamente uma onda de direita, porque a direita na França é diferente da direita no Brasil, que é diferente da direita nos Estados Unidos. Eu sempre digo que há certas coisas que o Bolsonaro... aliás, uma história engraçada, totalmente fora aqui do script, é que em alguns momentos, quando o presidente Bolsonaro vinha falar aqui nos Estados Unidos, me pediam para dar opinião sobre o que ele ia falar, sobre o discurso dele. E uma das coisas que ele adorava botar no discurso dele era que ele tinha perdoado a dívida do FIES, alguma coisa assim, as dívidas do crédito estudantil no Brasil. E eu falava para ele, ô presidente, isso aqui nos Estados Unidos pega mal pra caramba com a direita. Essa é uma política da esquerda. Então, às vezes, só para contar, ilustrar como a direita no Brasil e a direita nos Estados Unidos tem as suas distinções, assim como a direita na França tem as distinções dela na direita nos Estados Unidos. A França, né, como a direita na Europa, ela tem um componente mais forte de sangue e solo, né? A cidadania europeia, por exemplo, se dá através da linhagem, através da sua origem étnica. A cidadania aqui nos Estados Unidos, ela se dá através do seu local de nascimento. Então você pode ter vindo da Arábia Saudita e nascer nos Estados Unidos que você é americano. Se você é da Arábia Saudita e nasce na França, você não é francês, automaticamente. Então, há distinções. Qual é a grande semelhança entre esses fenômenos que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo, na verdade, não uma onda de direita, mas uma onda anti-sistema, anti-establishment, anti-mecanismo, como você pode dizer. Isso foi um fenômeno que começou nos anos ali, mais ou menos de 2010. Você teve, muitos colocam ali, logo depois da crise de 2008, quando ficou claro que a globalização beneficiou muito mais alguns do que outros, né? Enquanto os trabalhadores braçais viram seus empregos sumirem, enquanto as pequenas empresas viram que era impossível competir com os preços da China. Vocês olham, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tinha ali na área de Vilar dos Teles e tal, uma indústria têxtil muito grande. A minha mãe teve confecção, né? E eu cresci muito nesse meio. Ela teve loja e as roupas eram... Eu conhecia as costureiras, pessoas da comunidade que faziam costura, compravam os tecidos e faziam costura e etc, etc, até que se tornou absolutamente impossível. Tudo isso foi dizimado pela globalização, onde ficou os chineses, a empresa lá, a Nike, ou quem quer que seja, ia lá, mandava fazer a roupa na China e a roupa chegava num preço, o chinês fazia quase de graça, sem legislação trabalhista, com dumping cambial, sem todos aqueles impostos que nós tínhamos, chegava a roupa no Brasil num preço
absolutamente impossível de competir. Com isso, fecharam todas as confecções do Rio. O Rio deixou de ser forte na indústria têxtil, deixou de ser forte na indústria de calçado. Eu estou dando um exemplo do Rio de Janeiro porque é uma realidade muito próxima do que eu vivi. Com isso, as costureiras perderam o emprego, as pessoas que faziam toda a cadeia produtiva foi para o espaço, e a Shopee bomba. Então, há um certo mérito nessa discussão de tarifa ou não tarifa, e essa é uma discussão, por exemplo, aqui que os americanos se colocam de forma diferente dos brasileiros, né? O Trump foi o grande homem que criou as tarifas, os impostos de importação para os chineses. Mas ficou muito claro ali nos anos de 2010 que as grandes corporações estavam se dando muito bem, e o indivíduo, os pequenos, estavam se ferrando. Os trabalhadores, que se chama aqui nos Estados Unidos de blue collar, né? Essa é uma expressão interessante em inglês, porque nos Estados Unidos você tem white collar, que é colarinho branco, de onde vem a expressão crime de colarinho branco, que é o white collar, que é quem trabalha em Wall Street, executivo de empresa, etc, etc. E você tem o blue collar, que é uma referência àquela roupa azul, aquela camisa azul que era muito utilizado pelos trabalhadores de fábrica, os trabalhadores, o peão, né? A peãozada era o blue collar e o white collar era a elite. Então esse blue collar foi muito prejudicado. Com isso, houve uma revolta das pessoas comuns, não só pela pauta econômica, mas pela pauta também de costumes, pela pauta nacionalista, onde as pessoas falaram, não, peraí, eu sou diferente de um francês, eu sou português, sou diferente de um francês, eles estão dizendo que a gente é tudo europeu, mas nós não somos. Ora, o que está acontecendo? As decisões do meu negócio são tomadas agora em Bruxelas por um burocrata que eu não elegi, e isso me afeta aqui. Ou mais do que isso, o que está acontecendo? Os bilionários tomam decisões no Fórum Econômico Mundial dizendo que carne é ruim, que eu vou ter que comer inseto, que eu não posso usar meu carro, os preços de combustível subindo. Peraí, isso não tem a ver com o que eu penso. Então, esse descasamento entre as elites, as pessoas do Fórum Econômico Mundial, as pessoas que vão no Gilmar Palusa e o trabalhador comum, esse descasamento se tornou muito grande. As pessoas responderam a isso através dos instrumentos que elas tinham. Quais instrumentos que elas tinham? Elas tinham as urnas. Elas passaram a ter as redes sociais. E elas responderam dessa forma. Então, houve um domínio das redes sociais pela direita ou por pessoas revoltadas com o establishment e que passaram a se sentir representadas como direita, e houve uma mudança grande dentro da política mundial. Dentro do Partido Republicano, por exemplo, o maior partido do mundo, o partido mais importante do mundo, todo aquele establishment globalista da época do George Bush foi varrido em nome de um candidato que todo mundo achava que era uma piada, que era o Donald Trump. Enquanto as pesquisas davam que o Trump não ia ganhar, enquanto a imprensa ria do Trump, o Trump foi lá e foi eleito. No Reino Unido você teve, primeiro, o Brexit, que foi um grande dedo do meio para toda a comunidade globalista que exaltava a União Europeia, com o Reino Unido tendo saído da União Europeia, que diziam que era impossível, que tentaram de todas as formas no tapetão evitar, mas a população foi lá nas urnas em referendo e disse que faria. A contragosto da esquerda, que nunca quis referendo, plebiscito para nada disso. No Brasil, você teve o fenômeno do Bolsonaro, um candidato que era um deputado de baixo clero, que era conhecido por programas de Luciana Gimenez, mas que defendia aquilo que a população dizia e que ninguém mais acreditava. E o Bolsonaro transforma a política brasileira de forma definitiva. Você teve o Macri, embora não tenha sido bem sucedido nas suas políticas, foi bem sucedido eleitoralmente. Você teve o próprio fenômeno do Boris Johnson, depois no Reino Unido, e vários casos no mundo inteiro assim. Como que a esquerda, como que o establishment, como que as pessoas reagiram a esse tipo de coisa? Ora, em vez de eles reagirem com uma autocrítica, eles reagiram buscando culpar algumas coisas. Uma delas foi a capacidade das pessoas se comunicarem através das redes sociais. Eles reagiram através da pandemia, através de mais restrições, através da força, através da exaltação de picaretas como Anthony Fauci ou como Átila Tamarindo no Brasil, que viraram autoridades mundiais da ciência.
Eles reagiram dando mais poder aos órgãos centrais. Eles reagiram com um consórcio da imprensa que combinava todas as notícias, e as notícias eram falsas. Eles reagiram com a criação das agências de checagem de fato, as fact-checkings, a International Fact-Checking Network, os bilionários decidindo o que era verdade, o que não era verdade. Eles promoveram ideias loucas, máscara, a origem do vírus natural, eficácia dos lockdown, transmissão por contato, todas as outras, 2 metros de distância para te proteger do vírus. Fecharam praia, fecharam parque, fecharam negócio. E tudo se provou falso. Negócios foram quebrados, empregos foram perdidos, suicídio recorde no mundo inteiro, alcoolismo e drogas e overdose se tornando o maior problema dos Estados Unidos, e uma inflação que foi a maior inflação que o mundo viu em 50 anos. 50 anos. Eles ainda enfiaram um procedimento médico goela abaixo, sem explicar para a população o que estava acontecendo, os questionamentos. As pessoas viam os problemas acontecendo e não podiam questionar. Eu mesmo não posso falar sobre esse procedimento médico até hoje aqui no Mas o que dá para falar, eu acho que isso é fato conhecido, é que a eficácia era muito menor do que a prometida e o número de pessoas reportando problemas era muito maior do que o noticiado pela imprensa. Daí vem as eleições de 2020. A esquerda queima os Estados Unidos com os protestos raciais, baseados numa história mentirosa, encobertada pela imprensa, que foi a morte do George Floyd. Se você não teve até hoje acesso ao que aconteceu em todas as câmeras, e eu não vou justificar aqui o que o policial fez não, mas se você não teve acesso às câmeras do policial, e é por isso que eu defendo câmera para policial, inclusive no Brasil, se você não teve acesso às câmeras dos policiais completas, tenha, e você vai ver o que aconteceu de fato no caso do George Floyd. Tá tudo na internet. Vem as eleições. Esconderam histórias como a do laptop do Hunter Biden, dizendo que era desinformação russa, que se provaram verdadeira. Milhões de pessoas foram censuradas, inclusive o presidente dos Estados Unidos. Essa foi a resposta da esquerda. O que as pessoas fizeram? Elas protestaram. Em alguns lugares elas se revoltaram. E a esquerda usou os próprios protestos e as revoltas das pessoas para colocar na prisão, com penas duríssimas, maiores do que criminosos internacionais, senhores de idade, pessoas desarmadas, pessoas de bem, trabalhadores, patriotas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pessoas desarmadas, e chamaram tudo isso de golpe, e utilizaram isso para aumentar a repressão. As pessoas comuns eram xingadas de extremistas, de gado, censurada, fita de vídeo era apagado, a imprensa fingia que não via. Aliás, a imprensa mentiu como nunca mentiu na história. Nunca mentiu na história. E o que imaginavam que fosse acontecer com esse cenário? Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez, ainda em 2020, com o eunuco invertebrado. Na época eu ainda conversava com ele e tal, ele não tinha completado ainda a passagem dele para o lado negro da força, e eu ainda falava com ele. E eu me lembro de falar com ele, cara, você acha o seguinte, se houve uma revolta nos anos de 2010, o que você acha que vem agora? Depois dessa aloprada insana? Você acha que as pessoas vão responder com mais ou menos revolta? E eu pergunto a você que está no chat, você que está nos assistindo, as mais de 10 mil pessoas, mais de 11 mil pessoas que estão nos assistindo agora, e que muitas delas ainda não clicaram no like ou apertaram o botão de compartilhamento. Eu dou um segundinho aqui para vocês fazerem isso agora. Mas eu pergunto a vocês, você tá mais puto da vida hoje ou tava mais puto em 2018 quando você votou pelo Bolsonaro na primeira vez? Essa onda das pessoas revoltadas, das pessoas que viram o seu candidato Bolsonaro, por exemplo, ser retirado, perdeu os direitos políticos, o político mais popular do Brasil perdeu os direitos políticos, que fez uma reunião com os embaixadores para falar verdades, essas pessoas estão, como estão dizendo no chat aqui agora, mais putas. E não é só no Brasil. Essa onda dos revoltados, dos putos contra o sistema, ela tá aí para quem quiser ver. Nas urnas,
É Meloni, é Milei, é Netanyahu, é o Chega se tornando um dos maiores partidos de Portugal. A direita que venceu com ampla margem as eleições da União Europeia há 2 semanas. Hoje, na Holanda, importante dizer a vocês, a direita nacionalista assumiu o poder. Tá aqui a reportagem. Novo governo liderado pela direita nacionalista toma posse na Holanda. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.